Olá, sou o comandante Winston, bem-vindos ao Cafezinho com Pimenta, um programa direito da direita para endireitar o Brasil. Hoje estamos aqui na UNB, aqui no Miocão. Vamos entrevistar uma série de universitários para saber o que eles pensam da política econômica do governo Bolsonaro e do governo Bolsonaro como um todo. Vamos ver tudo o que vai acontecer e vamos comentar depois no final. Então, vocês vão gostar. Assistam. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e toquem no sininho. Isso é muito importante para a gente. E se quiser nos ajudar, veja na descrição deste vídeo como você poderá fazê-lo. Obrigado. Rodrigo, a gente queria saber de você qual a sua impressão do atual governo com relação à parte da economia e com relação, em geral, né, às outras áreas tão importantes, né, como segurança, educação, saúde, enfim, como um todo. Tá? Vamos começar pela parte da economia. O que você está achando do trabalho de Paulo Guedes à frente da economia no governo brasileiro? Então, economia não é minha área, assim, mas a princípio eu não acho que crescimento econômico sem distribuição de renda sirva para alguma coisa. Então eu acho que o que eu acompanho é que está tendo algum crescimento econômico em algumas áreas, mas para mim ainda não sei ainda se isso está sendo bem redistribuído, como está sendo isso, Bom, se realmente é real. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados, né, a coisa de um ano e pouco atrás. Hoje estamos com 12 milhões de desempregados. Né? Só ano passado foi gerado quase 1 milhão de empregos. Para as pessoas que estavam desempregadas, com certeza, esse pequeno crescimento econômico, né, de 1%, 1,3%, algo assim, 1,5%, já está sendo muito importante para elas. Né? Você não acha que se essa previsão para esse ano for cumprida de crescimento de 2,5% e gerando aí mais de 1 milhão de empregos, quase 2 milhões de empregos, previsão para 2020, isso não será importante para essas famílias que estão aí desempregadas, passando necessidade? Não, sim, considero importante. Se esse crescimento acontecer, eu acho importante. Mas, primeiro que assim, é uma previsão, né? Uma previsão. E segundo, assim, que... eu não... Como era o início da pergunta? O que você está achando? Você falou que inicialmente que crescimento econômico sem distribuição de renda não seria uma coisa boa, você argumentou, né? Aí eu estou argumentando que, mesmo tendo sido um crescimento até aquém do desejado, né? Gostaríamos que fosse 4%, 5%, né? 10%, mas esse 1,3%, 1,5% de crescimento, ele já impactou positivamente na geração de empregos, né? Quase 1 milhão de empregos foram gerados. A previsão para esse ano é que a gente consiga atingir aí talvez 2 milhões em 2020 e cerca de 2,5% de crescimento econômico. Com certeza esses 12 milhões de desempregados que ainda estão desempregados, né, vão ser acriminados com muitos empregos aí. Então vai ser importante para essas pessoas. Né? A gente tem que ver também em que condições estão esses trabalhadores, se eles estão bem empregados. Né? Às vezes carteira assinada, né? Estamos falando de carteira assinada. Sim, mas e as condições do trabalhador estão melhores? As questões são essas também, que eu acho que também precisa ser levado em conta. Então, claro que é muito importante uma diminuição no nível de desemprego, isso é importante, mas eu sempre me preocupo também com a condição dessas pessoas que estão trabalhando. Né? Sim. Né? Sim. E com relação às demais áreas do governo, né? Saúde, segurança, educação, o que você está achando do governo Bolsonaro? Saúde, segurança, educação. Olha, eu não estou vendo muita diferença do que já está aí. Em relação à saúde, e eu não conheço os números da segurança, eu vi que eu acho que números de homicídios diminuíram. Né? Em torno de 22%, né, o número de crimes, né, de homicídios, né, 2018 foi na faixa de 55 mil, algo assim, 51 mil homicídios em 2018 e em 2019 caiu para 41 mil. Foi uma redução de cerca de 22% aí no número de homicídios. E a segurança é uma pauta que era importante para ele, né? Que uma das coisas que alavancaram ele na campanha foi isso. Então, eu acho que existe uma preocupação de que daqui até o final do mandato tenha realmente resultado nisso, na questão da segurança. A questão da saúde, eu não sei. Na saúde, o governo tirou impostos de medicamentos aí que são muito caros, são importados, né? Ele retirou o imposto de importação. De combate a algumas doenças bem graves, né? Tipo combate a câncer, uma série de doenças que vem aí, o governo vinha arrecadando impostos com a doença de brasileiros, né?
Nós passamos aí por 35 anos de governos democráticos, né? 13 anos de governo aí da esquerda, do PT, né? Pelo menos 13 anos. Se formos considerar o período do PSDB, vai aí para mais de 20 anos, né, de governo de esquerda. E ninguém se preocupou em tirar esses impostos de medicamentos que salvam vidas, né? E agora chegou o governo Bolsonaro e tirou esses impostos. Só essa boa vontade, só esse carinho com os brasileiros, já demonstra que ele está buscando uma melhoria na área da saúde. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que eu ainda não parei para analisar bem o governo, mas eu acho que se eu for parar para analisar bem o governo, eu vou poder apontar aspectos positivos e negativos. Eu acho que o que pesa contra ele, o Bolsonaro, é que ele tem um pouco de incontinência verbal, às vezes ele não se controla. Isso pode ser muito ruim, porque às vezes você fica mal com determinados grupos, entendeu? E aí as pessoas até se bloqueiam, e se tiver bons resultados, as pessoas tipo não querem nem saber, né? Porque já criaram um certo bloqueio. Então eu acho que se ele conseguir ser mais conciliador, né? Se ele conseguir, porque por um lado as pessoas gostam de pessoas espontâneas que falam o que pensam, mas por outro lado tem pessoas que se ofendem com coisas mínimas, assim. Então eu acho que se ele... mínimas ou não, às vezes são coisas sérias, né? Muito sérias. Então eu acho que se ele souber ser mais presidente, menos deputado... Mais parcimônia, né? Ser mais presidente, menos deputado, porque o deputado fala para grupos menores, né? O presidente fala para todo mundo. Então, mas assim, em relação à campanha para a presidência, você já vê uma diferença nessa forma. Eu acho que o ponto forte do Bolsonaro tem essa parte dele falar muito, né? Mas tem um lado bom, né? De ele falar muito, que está se comunicando, né? Está colocando as ideias dele, está sendo espontâneo, né? E isso de alguma maneira foi o que fez ele ser eleito, né? Porque se ele fosse muito... Mas o Churchill tem uma frase interessante, ele diz que sinceridade sem decoro é grosseria. Então acho que ele pode tentar adequar o discurso dele às pessoas, porque as pessoas são complicadas. Tem gente que é muito melindrosa, por exemplo, qualquer coisa que você falar, a pessoa se ofende. Mas o que você acha do fato, né? Porque é um fato, de já com mais de 13 meses no governo, né? À frente do governo, nós estamos aí em meados de fevereiro, 13 meses e meio, né? À frente do governo, não temos nenhum escândalo de corrupção. Será que essa maneira dele estar conduzindo o governo não é bem melhor do que outros governos, que as pessoas eram bem polidas, falavam que as pessoas queriam ouvir, mas por baixo do pano estavam roubando tudo, destruindo tudo? Tá, eu falo a minha opinião pessoal. Eu acho que não está tendo casos de corrupção, porque eu acho que a oposição está forte. Acho que quando o PT estava no poder, a oposição estava muito fraca. Entendeu? Então, eu acho que um dos papéis da oposição é fiscalizar o governo. Então, assim, claro que não dá para trabalhar com isso, e se a oposição estivesse fraca, teria caso de corrupção. A oposição está fraca? Não, acho que ela está forte. Acho que ela está forte. Ah, sim. Já aí com isso inibiria casos de corrupção. Mas eu não posso dizer que caso ela tivesse fraca, não seria assim. Então, não tem como eu trabalhar com o IC, né? Sim. Porque aí eu estaria fazendo uma história contrafactual. Mas eu acho que pode ter relação com isso. Pode ser porque a oposição está fiscalizando bastante. Ou não, pode ser realmente o que o governo adotou para ele resolveu pôr em prática. Apesar de que, assim, ainda tem a questão do filho dele que está mal explicado. Assim. Mas essa parte do filho dele não é ele, né? É o filho, né? Não é ele. E eu acho engraçado, não é o seu caso não, tá? Mas eu acho engraçado, assim, às vezes pessoas da esquerda, né, que querem falar mal do governo, e aí falam o seguinte, não estou falando aí do Flávio, que está sendo aí investigado por isso, por aquilo, mas essa mesma pessoa acha que Lula é inocente, né? Lula foi condenado, né, em 2 processos, condenado, primeira, segunda instância, condenado no STJ, e essa pessoa diz que o Lula é um santo, Lula defende muito com veemência o Lula, e quer condenar uma pessoa que nem réu que inclusive está sendo absolvida aí, a Polícia Federal, absolvida não, que não foi processo, né? Foi encerrar as investigações porque por falta de qualquer tipo de prova. A Polícia Federal parou de investigar o Flávio. Foi noticiado essa semana, né? Porque não existe nenhum indício que houve rachadinha, que houve nada irregular no gabinete dele durante o período que ele foi deputado. Pelo menos é o que saiu na mídia aí, né? Então, assim, a mesma pessoa que defende criminosos que estão condenados, não digo no STF, né, que não foram condenados no STF ainda, né? Mas condenados aí a terceira instância.
e as pessoas ficam defendendo, quer dizer, criminoso. E ficam querendo condenar uma pessoa que nem réu é. Não é estranho isso? Não, eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que ver, sinceramente eu não posso afirmar com certeza se o Lula é culpado ou inocente, porque eu acho que eu confio na justiça do país. Eu quero acreditar que a justiça foi feita, porém, eu sei que política e poder judiciário muitas vezes se misturam. Então, eu não estranharia caso tivesse acontecido uma espécie de realmente julgamento político e não jurídico. Então, mas a princípio eu confio na justiça. Eu parto do princípio de que. E no caso do filho do Bolsonaro, acho que ainda está em processo. Então, isso que você está falando, com relação ao STF, com certeza, né? O STF mistura muito política com justiça, né? Ele está se lambuzam diariamente ali. Inclusive o ministro Toffoli, presidente do STF, está respondendo a um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque ele mandou aí, ele pegou toda a movimentação financeira de mais de 600 mil pessoas, né? Muitas autoridades, né? Muitas pessoas, até senadoras da República, que poderão ser juízes dele, caso ocorra um processo de impeachment do próprio Dias Toffoli. E ele tem nas mãos dele uma série de provas agora, se ele quiser usar, contra essas pessoas que poderão vir a julgá-lo no futuro. Por isso que ele está sendo aí indiciado, está sendo indiciado não, mas está sendo protocolaram, né, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse processo contra o Dias Toffoli. Então, não é com relação ao STF, que são indicações políticas. Infelizmente está ocorrendo, assim, a olhos vistos, né, essa promiscuidade da política com a justiça. Mas, assim, no nível de primeira instância, segunda instância, que são juízes concursados, juízes que foram lá, sentaram, fizeram a prova, passaram. O próprio Moro, antes ele disse que ele não tinha interesses políticos, mas passou a assumir um ministério, né? Claro, está dentro do direito dele, ele pode fazer isso, não tem nada de legal nisso. Mas isso gera também uma certa desconfiança. Você disse que não seria político e depois passou a fazer parte da política. Mas, enfim, nada disso também como se diz? Nada disso desqualifica o trabalho dele. Porém... Eu particularmente, até gostei, porque se ele é uma pessoa preparada, né? Fez um juiz, né? Fez o concurso, passou. A quantidade de processos que ele tocava para frente, assim, por semana, por mês, era uma coisa assim enorme, né? E quando foi para a segunda instância, o tribunal ali, composto por 3 juízes, né? Eles endossaram, assim, deram assim, elogiaram, né? Tudo que foi feito pelo juiz Moro sozinho ali, um processo atrás do outro. Então, uma pessoa dessa estando à frente do Ministério da Justiça, não seria uma coisa boa? É uma coisa boa, mas só complementando, porque a política é campo mais dos afetos do que campo da discussão racional. Então, às vezes a gente fica nessa discussão racional, 2 grupos opostos discutindo, mas a política é campo dos afetos. Se você pegar o eleitor do Bolsonaro ou do Lula, ele não se importa se o Lula não se importa se é verdade ou não, porque tem afetos em relação a determinada figura política, da mesma forma como os eleitores do Bolsonaro têm afetos relacionados ao Bolsonaro. Então, o noticiário pode falar o que for do Bolsonaro, que as pessoas que são a favor dele não se importam se é verdade ou não. E o mesmo acontece com os eleitores do Lula. É uma questão de afeto, não é uma questão racional. Não adianta nem você falar, mas tem os números aqui da economia, mas tem aqui os números da segurança. As pessoas, elas escolhem, fazem escolha. Infelizmente, né, o interessante seria que as pessoas tivessem decisões mais lúcidas. Aí fica... Mas o fato do Bolsonaro ter ficado 27 anos no Congresso Nacional e não ter vasculhar a vida deles de trás para frente, frente para trás, ocorreram vários relatos, inclusive o Fernandinho Beiramar, inclusive o dono, né, da Odebrecht, quando foi investigado, inclusive o Renan Calheiros, enfim, uma série de pessoas, né, durante interrogatórios, falaram que o Bolsonaro nunca se meteu com nada de errado, nunca quis se meter com nada de errado, durante 27 anos no Congresso, totalmente limpo, né? Agora à frente do governo federal, 13 meses e meio de governo, 0 relato de corrupção. Será que isso não é um indício que ele é uma pessoa realmente honesta e que esse seria o diferencial dele com relação aos outros demais presidentes
que governaram o nosso país? Vou te falar meu ponto. Eu acho que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem uma concentração, acho que é o segundo país com a maior concentração de renda do mundo. Então eu penso o seguinte, não posso falar nada se o Bolsonaro é envolvido ou não em corrupção. Porém, eu acho que você como parlamentar, agora como presidente, você tem que fazer alguma coisa para atenuar as disparidades socioeconômicas do país. Alguma coisa precisa ser feita. E ele teve oportunidade para isso. Pô, está sendo feito agora. Então, só para tu saber, com relação a isso que você está perguntando. Olha só que coisa interessante, hein? Foi criado o Bolsa Família, que na verdade juntaram uma série de ajudas que os governos anteriores já faziam, né? Vale Gás, Vale Leite, uma série de ajudas que já eram fornecidas às populações mais carentes e consolidaram numa ajuda única que é o Bolsa Família, e não seria mais dando nada, seria dando dinheiro para a pessoa, não dando leite, nem dando gás, mas dando dinheiro para a pessoa. Foi consolidado. Mas não houve uma preocupação nesses governos anteriores de que esse Bolsa Família fosse acompanhado para que essas pessoas que dependem do Bolsa Família, que estão ali desempregadas, passando necessidade, que elas possam se qualificar, que elas possam ter o seu emprego, né? E com isso, é claro, dignidade, porque o emprego traz dignidade. Não que quem vive do Bolsa Família não tenha dignidade, não é isso que eu estou falando. Ela precisa daquela ajuda e tem que lançar a mão dela e tem que viver com ela. Fazer o quê, né? Tem que alimentar seus filhos e tal. Mas era importantíssimo que houvesse uma preocupação para resgatar essas pessoas que estão lá na base da sociedade, dependendo de uma ajuda do governo. E elas agora, no governo Bolsonaro, a ministra Damares, o programa Qualifica, está atendendo milhares de mulheres na região norte, está começando pela região norte, alguns estados da região norte. Essas mulheres estão aprendendo uma profissão, já estão lá aprendendo, vão sair desse curso já empregadas com carteira assinada e irão perder o Bolsa Família. Porque elas vão aprender uma profissão e já vão estar empregadas, já vão estar recebendo e vão sair do Bolsa Família. Olha que coisa sensacional. Isso aí não é distribuição de renda, isso não é preocupação com o social. Infelizmente, a gente não vê a grande mídia falando sobre isso. Você não acha errado a grande mídia ficar boicotando, às vezes, o governo e desinformando, ou seja, não mostrando as coisas boas que o governo está fazendo? São dois pontos aí. Primeiro, a questão, realmente, eu acho que o que faz distribuição de renda mesmo seria você lidar com a educação, principalmente educação infantil. Eu acho que as crianças seriam o primeiro passo. Né? Inclusive é prioridade para 2020, né? Creche e educação infantil. Agora, em relação à mídia, eu acho que não existe neutralidade nenhuma. Neutralidade é uma coisa que nas ciências humanas a gente até está sempre questionando se existe neutralidade ou não. Por exemplo, a sua entrevista, na primeira pergunta eu já percebi que você é pró-Bolsonaro, não tem. A primeira pergunta que você me fez, no começo ainda estava em dúvida, mas agora está claríssimo. Então, assim, não dá para você. Não, a gente está justamente para saber, né, as opiniões e poder debater e construir em cima disso, né? Obviamente que vai existir ali grupos que vão em uma determinada direção, outros em outra. Agora, daí dizer que um determinado veículo está mentindo, aí eu acho que um pouco. Depende de. Quando a Globo. Eu acho os grandes meios eu não vejo como que eles estejam mentindo. Você assiste às vezes no canal. Mas olha só, quando a Globo falou assim, olha só, um jornal nacional, hein? Veículo de grande repercussão no país todo, né? Muita gente assiste, milhões de pessoas assistem. E fala que o porteiro do condomínio dele ligou para a casa dele para a entrada de um dos assassinos, né? Possíveis assassinos de Marielle, que inclusive seria, né? A princípio miliciano e tal. E ela divulga isso em manchete, né? Primeira página do jornal Globo, sai na Folha de São Paulo, primeira página, Estadão, sai no Jornal Nacional. E agora a Polícia Federal diz o seguinte: a voz não era do porteiro, não era o porteiro. Sim, E aí, a Globo bota uma manchetezinha desse tamanhozinho assim, ó. Manchete não, né? Uma notícia desse tamanhozinho lá no jornal, dizendo que a voz não era do porteiro. Isso não é uma acusação, isso não é um trabalho para destruir o governo, isso não é um trabalho de desinformação, isso não é um trabalho para comprometer a governabilidade do país. Eles não estão fazendo um desserviço? Assim, eu acho que eles têm, eu acho que você como mídia tem o direito de noticiar da forma como você quiser. Mentir? Não é uma mentira, não foi uma mentira. Você pode colocar,
Eu acho que quem assiste tem que ter a noção do direcionamento que cada veículo tem, entendeu? Eu quando eu procuro me informar em diferentes meios de comunicação, mas sabendo, a princípio, se ele tem um lado ou não. O ideal seria... Neutralidade, seria dar informação, né? As boas informações, as informações ruins. Alguns estão mais próximos da imparcialidade do que outros, mas de forma geral é difícil falar... Eu não acho que chega a ser mentira, já que eles noticiaram que era... Eu assisti a notícia e vi que eles disseram que realmente a voz não era daquele porteiro. Mas eles deram a notícia. Claro que aí eles não... Como eles estão numa posição de oposição agora, eu acho que é um direito... É importante Mas por que oposição? Porque o governo não está gastando dinheiro com eles? Não é uma coisa feia isso? Assim, não é uma coisa antiética? O veículo de comunicação que deveria ser neutro, que deveria trazer informações para o povo, ganhar dinheiro sim com os comerciais dele, ganhar dinheiro com o trabalho, vai vender a notícia e vai ganhar dinheiro. Agora, ficar acharcando o governo para que o governo gaste dinheiro das estatais, fazendo propaganda nos seus veículos de comunicação, enfim, só dá notícia de acordo com interesses financeiros. Isso não é jornalismo, isso é quase um crime. Mas existem veículos que estão falando a favor e provavelmente não devem estar fazendo isso de graça. Deve ter algum favorecimento nisso para estar falando a favor. Nenhum jornalista vai falar bem do presidente sem motivos. Mas se ele estiver fazendo uma coisa boa, eu acho que um bom jornalista tem que falar. Ó, o governo fez isso de bom, fez aquilo de bom, fez isso de ruim, caso tenha, ele tem que falar. Sempre vai ter. Essa que é a questão, sempre vai ter algo negativo. Mas o que você acha de negativo que o governo está... Fora a maneira mais firme, né, de repente até que chega a deixar algum segmento da sociedade chateado com o nosso presidente, da maneira desde que ele fala, mais rígido, mais firme. Eu reconheço, né? Que quando ele chega lá na imprensa lá e fala que essa fake news aí, para todo mundo, generalizando, aí alguém ali pode ficar magoado, realmente, né? Vocês viram que aqui na UNB, assim como nas demais universidades federais do Brasil, né, existe um predomínio da ideologia de esquerda. Isso traz aí consequências que não são muito boas para o nosso país, né? Precisamos de pessoas que pensem mais amplo, né? Que pensem realmente em focar num país mais próspero, com mais segurança. E contamos aí com vocês, se quiserem nos ajudar, para olhar aqui na descrição desse vídeo para ver como vocês poderão fazer essa ajuda. E, por favor, se inscrevam no canal e toquem no sininho. Isso é muito importante para a gente. Contamos com vocês. Até mais.